A paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o presbítero Justino Barbosa, seja bem-vindo. Você está no canal Cristão em Questão. Pessoal, hoje nós iremos dar continuidade à nossa série As 7 Igrejas da Ásia Menor. Nós iremos falar sobre a igreja de Filadélfia. Filadélfia é uma das igrejas mais maravilhosas, a qual o Senhor Jesus ele não fez nenhuma repreensão, mas somente elogios. Só que antes de nós começarmos a falar sobre a igreja de Filadélfia, você não pode sair daqui, deste vídeo, deste canal, sem se inscrever. Já tem dias que você tem assistido os nossos vídeos, mas ainda não se inscreveu, não ativou o sininho das notificações, então aproveita, antes de continuar assistindo esse vídeo, já se inscreve, não esquece disso. Ative também o sininho das notificações para você não perder mais nenhum dos nossos vídeos. Nós estamos produzindo vídeos aqui quase todos os dias. E deixe também o seu gostei nesse vídeo, que eu creio que vai ser bom para você, vai te edificar e vai te ajudar. A igreja de Filadélfia é a 6ª igreja que o Senhor Jesus vai escrever. E como eu já citei e vou refrisar, ela não recebeu nenhuma repreensão da parte do Senhor Jesus, mas somente elogios. A cidade de Filadélfia ficava a 45 quilômetros a sudoeste de Sardes, que foi nossa igreja anterior. O fundador da cidade de Filadélfia foi Átalo Filadelfo, quem fundou a cidade e quem também a embelezou. Filadélfia estava localizada em um território vulcânico, então os habitantes que moravam em Filadélfia, nesta região, viviam na iminência de qualquer momento sofrerem tremores. Eles já construíram a cidade com este temor, com esse medo e com essa espera de qualquer momento a cidade sofrer uma catástrofe. No ano 17, o mesmo tremor de terra, o mesmo terremoto que abalou a cidade de Sardes, abalou também a cidade de Filadélfia, destruiu. E a cidade ficou por 5 anos isenta de pagar tributo a Tibério. O próprio Tibério César, o imperador de Roma, decidiu que por 5 anos os habitantes de Filadélfia teriam que ficar isentos de pagar tributos para ajudar na reconstrução da cidade. O nome Filadélfia significa amor fraternal, amor entre amigos. E Jesus Cristo, ele inicia a sua epístola para esta igreja, dizendo ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz aquele que é santo. Jesus se apresenta para esta igreja, mostrando que ele é santo na sua essência, na sua natureza. Cristo Jesus, ele é santo 100%, sem nenhuma mácula, sem nenhuma mancha. A essência de Cristo é santidade, assim como o Pai é santo, Cristo também, que é da mesma essência, da mesma natureza, também é santo. E ele também diz, aquele que é verdadeiro. Cristo é verdadeiro em tudo aquilo que ele faz, tudo aquilo que gira em torno de Cristo é verdade, é verdadeiro. Naquilo que ele faz e naquilo que ele fala, Cristo é verdadeiro. E a promessa que ele fez à sua igreja, ele é fiel para a cumprir, porque ele é verdadeiro. E nenhuma mentira pode proceder do nosso Cristo. E o que tem a chave de Davi? O que abre ninguém fecha e o que fecha e ninguém abre. Ao longo da epístola endereçada à igreja de Filadélfia, nós iremos perceber que João faz uso de muitos elementos que faziam parte da cultura judaica, porque exatamente uma das grandes oposições para os cristãos de Filadélfia era exatamente os judeus. Por isso que João ele vai usar muitos símbolos judaicos para fazer um contraste entre os judeus e a igreja. A chave de Davi foi o rei de Israel, um dos melhores reis que reinou sobre Israel, reinou durante 40 anos. E Deus prometeu que da semente, na linhagem davídica, ele levantaria um que governaria eternamente, o seu reino seria perfeito e de paz. E esta profecia foi cumprida em Cristo Jesus, que é da semente, da genealogia de Davi, portanto um herdeiro direto e sucessor ao trono de Davi. E Jesus, ele reivindicou este reino. Porém, este reino de Cristo é mais transcendental do que o reino de Davi. O reino de Cristo, ele é eterno e é também universal, global. E Cristo não reina somente na terra, mas também nos céus e debaixo da terra. Todos os principados e potestades foram postos aos pés de Cristo. Cristo reina sobre todos eles. Portanto, o reino de Cristo é mais superior. E Cristo diz para esta igreja que ele tem a chave de um reino espiritual, o reino de Deus. E a porta que ele abre, ninguém fecha, e a porta que ele fecha, ninguém abre. Para a igreja de Filadélfia, Cristo, ele abriu a porta do céu, do reino de Deus, para que esta igreja pudesse entrar. E não há nenhuma oposição judaica ou de qualquer pessoa, anjo, demônio, Satanás, que possa fechar esta porta, que o próprio Cristo foi quem abriu
a porta do reino dos céus. Jesus Cristo, nos evangelhos, ele acusa os fariseus, os mestres da lei, de fecharem a porta do reino dos céus para que outras pessoas não pudessem entrar. Eles se consideravam dignos detentores e possuidores do reino de Deus. E considerava os gentios indignos deste mesmo reino. Mas Cristo está dizendo aqui que o próprio Deus abriu a porta para eles, para a igreja. Para o que dantes eram gentios, Cristo abriu a porta para que eles pudessem fazer parte do reino de Deus, do reino que os próprios judeus se consideravam dignos e consideravam os gentios, os que não faziam parte da linhagem judaica, indignos. Mas Cristo abriu esta porta para esta igreja. Aquele que tem autoridade, que tem as chaves para abrir a porta, ele decide para quem abre e também para quem fecha. E Jesus continua dizendo: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Jesus, ele disse que conhece as obras da igreja, eram obras boas, que Cristo não citou nenhuma obra má. E Jesus disse que abriu uma porta, pôs uma porta aberta diante desta igreja, que ninguém podia fechar. Esta porta, alguns consideram como uma porta da evangelização, que a igreja de Filadélfia estava tendo acesso no seu contexto, dentro da sua cidade, que os judeus tentaram impedir, fechar essa porta, mas Jesus Cristo não permitia. Mas eu interpreto que esta porta, dentro do contexto que é escrito a epístola aos crentes cristãos de Filadélfia, essa porta simboliza a própria salvação, que estava posta diante desta igreja e aberta. No capítulo 4, versículo 1 do livro de Apocalipse, João diz: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas hão de acontecer. O contexto que é escrito a epístola à igreja de Filadélfia nos fala muito sobre escape. Jesus aqui mais na frente a gente vai perceber que Jesus promete livrar esta igreja. Então eu entendo esta porta como uma porta do escape, a porta da salvação. Para esta igreja, a porta da salvação estava aberta. E perceba que no capítulo 4, João inicia uma nova etapa das suas revelações, dizendo: e depois destas coisas, que muitos entendem como após o término da era da igreja, eis que olhei e vi uma porta aberta no céu. E uma voz que me dizia: João, subi cá e eu mostrar-te-ei as coisas que depois destas hão de acontecer. Primeira referência, a porta, salvação, que se abriu no céu para João representando a igreja, sua totalidade. Uma voz que como de trombeta, fazendo referência à trombeta que soará, e a voz do próprio Cristo nos ares dizendo: subi cá e mostrar-te-ei as coisas que depois destas hão de acontecer. No capítulo 4 em diante, João ele é elevado aos céus em espírito e passa a ter as novas revelações do livro de Apocalipse, que se inicia no capítulo 4 do céu, não da terra. João é tirado da terra. Isto faz uma referência direta ao arrebatamento da igreja. Portanto, esta porta que Jesus promete, que Jesus diz estar aberta para esta igreja, pode ser a porta da salvação, do escape que Deus daria justamente para esta igreja. Esta porta está aberta para esta igreja, uma igreja caracterizada pela sua fidelidade a Deus e por guardar a sua palavra. E esta igreja, Jesus disse que ela tinha pouca força. Esta igreja talvez ela tinha pouca força no sentido de quantidade de irmãos. Filadélfia possivelmente era uma igreja pequena, de pouca influência, que não tinha tanto status sociais. Porém, mesmo tendo essa pouca força, essa pouca notoriedade em sua sociedade, ela conseguiu guardar a palavra de Cristo. Ela tinha pouca força, porém, nesta pouca força, ela conseguiu achar a sua fortaleza em Deus. Porque Deus aperfeiçoa o seu poder em nossas fraquezas. Nós somos fortes quando confessamos e entendemos que somos fracos, miseráveis e dependentes do nosso Senhor Jesus Cristo. E a graça de Deus manifesta para a igreja de Filadélfia fez com que ela fosse uma igreja forte, apesar de sua pouca força. Ela resistiu e não negou o nome de Cristo e nem a sua palavra. A igreja de Filadélfia era um Davi diante de um Golias, uma igreja pequena diante de um contexto que pressionava esta igreja a negar a palavra de Cristo e o próprio senhorio do Senhor Jesus, mas essa igreja se manteve fiel.
Versículo 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, mas não são e mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e reconheçam que eu te amo. Perceba que a maior oposição à igreja de Filadélfia era o próprio povo judeu, uma nação judaica inserida dentro do contexto de Filadélfia. Talvez esta comunidade judaica era maior em número, em quantidade, do que a minoria da igreja de Filadélfia. E ela estava talvez sendo pressionada por estes judeus que se consideravam dignos, merecedores, exclusivistas, que rejeitavam, que repudiavam as outras nações, que consideravam as outras nações indignas, impuras, sujas. E para este povo que se considerava digno, povo de Deus, merecedores por natureza, por nascência do reino de Deus, das bênçãos de Deus, Jesus olha para ele e chama-os de sinagoga de Satanás, ajuntamento de Satanás, congregação de Satanás, porque Satanás presidia sobre esta comunidade judaica. Essa comunidade judaica estava, na verdade, realizando não os propósitos de Deus, mas os propósitos de Satanás, seu pai espiritual. E Jesus diz que para estes que se consideravam judeus, filhos de Abraão, eles se gloriavam por causa disso, mas Jesus diz que eles mentem na profissão de serem judeus, porque Paulo vai dizer que o verdadeiro judeu não é aquele que é externamente, mas o que é no interior. E a verdadeira circuncisão não é a circuncisão feita na carne, mas a circuncisão do coração, por meio do Espírito Santo. Então não basta somente ter nome, não basta somente ter uma raiz, uma nascente, uma origem, não basta ter somente a aparência, o exterior, tem que ser crente na essência. E Jesus faz uma promessa maravilhosa para esta igreja. Jesus diz que faria com que estes judeus, que na verdade estavam mentindo, que não eram judeus verdadeiramente, porque rejeitavam a Cristo, a sua messiandade, o seu evangelho, perseguia a igreja de Deus, Jesus diz que faria com que eles reconhecessem a igreja. Este adorar aqui, irmãos, não é adoração no mesmo sentido em que nós adoramos a Deus. Esta adoração que Jesus fala aqui é um reconhecimento. Jesus faria com que os judeus reconhecessem a sua igreja. Essa palavra aqui, no grego, indica um cão que vem lamber a mão do seu dono. Porque para os judeus, os outros povos, as demais nações, era considerada como cachorros. Por isso que Jesus ele disse para aquela mulher que ele não podia tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos, porque esta era a visão judaica acerca dos demais povos. Só que aqui os papéis invertem, porque os judeus olhavam para esta comunidade cristã e dizia que eles eram cachorros, impuros, indignos. Jesus agora inverte os papéis, porque os judeus que como cachorros iria diante da igreja reconhecendo a igreja. Jesus faria com que os judeus reconhecessem publicamente o amor de Deus, o amor de Cristo pela igreja. Jesus faria algo tão maravilhoso a favor da igreja que os judeus se prostrariam em humildade, em submissão, reconhecendo que Deus estava no meio daquela congregação, que Deus era com aquele povo, que o amor de Deus era por aquele povo. Jesus diz que, assim como eles viam as outras nações como cachorros indignos, Deus olhava para estes judeus, sinagoga de Satanás, e na visão de Deus, eles que eram indignos, eles que eram cachorros, eles que estavam ficando do lado de fora do reino de Deus. A porta que estava aberta para os judeus e que eles mesmos fecharam quando rejeitaram o Messias, estava agora aberta para os gentios que eles consideravam indignos, e para os judeus esta porta está fechada. Entenda uma coisa, Jesus ele pode tanto abrir a porta do céu, como também abrir a porta do inferno para pessoas. Jesus também pode fechar o reino dos céus para pessoas e também fechar o inferno para muitas pessoas. Para quem se arrepende, Jesus Cristo fecha a porta do inferno e abre a porta do reino dos céus. E esta igreja, ela guardou a palavra de Deus com perseverança, mesmo diante de tantas e tantas oposições, mesmo diante de um ambiente que impelia, tentava fazer, obrigar, coagir, para que esta igreja negasse tanto o evangelho, a palavra de Deus, como o nome de Cristo, mas ela se manteve fiel. Ela guardou com perseverança a palavra da paciência de Cristo, a palavra da salvação, a palavra do evangelho. E Jesus, por esta igreja ser fiel à sua palavra, perseverar na sua palavra, Jesus também faz uma maravilhosa promessa para esta igreja e também para todas as igrejas de todas as épocas, de todos os tempos. Jesus promete: porque guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre a terra, para tentar todos os que habitam sobre a terra. Essa tentação, todos nós sabemos que faz
alusão ao período probatório de 7 anos em que Deus irá provar não a igreja, mas o mundo com sofrimentos indizíveis, incalculáveis, sofrimentos que desde a fundação do mundo nunca foram sentidos pela humanidade. Será nesse período probatório de 7 anos, o qual nós conhecemos como grande tribulação. E Deus promete guardar esta igreja desse período, porque a igreja Deus não destinou para a ira, mas para a aquisição, tomar posse da salvação. Jesus promete guardar. Esse guardar faz alusão ao arrebatamento da igreja. A promessa do arrebatamento, do escape, é para aqueles crentes que são fiéis à palavra de Deus, que não negam a Cristo, que não negam a sua palavra. A estes, Deus reconhece e promete os guardá-los do momento de tribulação, de tentação. E Jesus diz para esta igreja: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Esse eis que venho sem demora significa que Jesus ele virá muito rápido. Eis que venho muito rápido. Então esta igreja deve estar preparada, assim como esta igreja estava preparada, ela deveria continuar neste preparo. Porque Jesus no versículo 10, ele faz a promessa de guardá-la. E no versículo 11, Jesus manda que ela esteja alerta, preparada para quando Jesus viesse guardá-la, levá-la da terra. Está preparada, de pé, espiritualmente vestida e guardando aquilo que ela tinha, a fé, o amor, as obras, tudo aquilo que é bom, ela deveria guardar. Aquilo que para nós são os nossos tesouros espirituais de maior valor e que podem influenciar tanto positivamente como negativamente em nossa salvação, nós temos que guardar, para que ninguém tome a nossa coroa. Que coroa é essa? É a coroa que Paulo aguardou e Paulo morreu por ela. Coroa da salvação, a salvação em Cristo. Esta é a nossa coroa. E Jesus faz maravilhosas promessas para esta igreja. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Uma coluna ela é muito importante para a sustentação de um templo. Se tirar uma das sustentações de um templo, de uma construção, como uma coluna, toda uma construção ela é comprometida. Então Jesus Cristo fala da importância que essas pessoas que vencerem terão no seu reino. Serão colunas, serão pessoas importantes, estarão lá e de lá não sairão mais. Essas pessoas estarão lá permanentemente com Cristo. Este templo é o próprio Cristo, porque Cristo na Nova Jerusalém é o templo, porque não haverá templo, construção, mas Cristo será o próprio templo. E Cristo promete dar para estas pessoas que vencerem um lugar importante de honra no seu reino. E Jesus promete também escrever neles o nome do seu Deus. Significa a posse perpétua que Deus terá de nós. Nós seremos possessão perpétua para sempre de Deus. E o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus. E também o meu novo nome. Então também Jesus promete escrever o nome da cidade de Deus, a Nova Jerusalém. Isso diz da nossa nova identidade, da nossa nova pátria. Nós seremos identificados pela nossa nova pátria, porque a nossa pátria, ela não é aqui na terra, nossa pátria está nos céus. A nossa terra, a nossa morada está nos céus. E assim como um povo, ele tem traços que o identificam, como língua, como aspectos físicos que identificam a sua nação, o seu país, a sua origem, assim também nós seremos vestidos dos traços da nossa nova morada, habitação, a Jerusalém celestial. E este novo nome de Cristo é um mistério. Cristo, ele escreverá este novo nome em nós. Este novo nome misterioso. Cristo, ele tem vários nomes, mas este nome é que ele revelará para a igreja naquele grande dia. Esse nome tão íntimo que Cristo compartilhará com a sua igreja e escreverá este novo nome na sua igreja. E Cristo conclui a sua mensagem para a igreja de Filadélfia dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Esta era a igreja de Filadélfia. Bom, nós iremos ficar por aqui. Que Deus em Cristo possa abençoar a tua vida. E não se esquece, não sai daqui sem deixar o seu gostei, sem se inscrever em nosso canal e sem ativar o sino das notificações. Nós ainda estaremos falando sobre mais uma igreja, a igreja de Laodiceia. Não perca, porque está muito imperdível. Até a próxima, se Deus nos permitir. Amém.